Essa é a forma que definimos funções no PHP. Sempre começa com o comando function. Depois tem o nome da função. Esse nome de função também segue algumas regras de nomenclatura. Não pode começar com números, não pode conter caracteres especiais e não podemos usar as palavras reservadas do PHP. Esses são os parâmetros da função. Podemos ter um ou mais parâmetros e eles sempre são colocados entre parênteses. Também pode existir funções que não recebem nenhum parâmetro. As regras de nomenclatura dos parâmetros são as mesmas das variáveis, inclusive o uso de cifrão no início. Toda função tem um bloco de código, onde fica toda a lógica da função. No PHP, esse bloco é definido pelas chaves. Uma chave de abertura e outra chave de fechamento do bloco. Todas as variáveis que são declaradas dentro de uma função só existem dentro dela. Por isso, nós temos o comando return, que define um valor de saída para a função. Veja nesse exemplo. Eu tenho uma função com o nome de somar. Essa função recebe dois parâmetros, num1 e num2. Dentro do bloco de código da função, eu declaro uma variável chamada total, que recebe a soma dos parâmetros num1 e num2. Eu pego esse valor total e o uso como valor de saída da função. Vamos agora rodar esse código para ver o que acontece. Não acontece nada. Por quê? Porque o código de uma função só é executado se eu fizer a chamada dessa função, ou seja, usar a função. Para usar essa função somar, primeiro eu vou usar o comando echo, para mostrar o valor na tela. Depois eu escrevo somar, que é o nome da função. E por último, eu passo dois valores para a função. Esses valores devem estar entre parênteses e serem separados por vírgula. Salvo o código e vejo o resultado no browser. Me mostrou o número 8, que é a soma de 5 mais 3. Vamos agora entender o que aconteceu. Quando executo uma função, esses valores de entrada são substituídos pelos parâmetros definidos na função. Então esse primeiro parâmetro, num1, vai valer 5. E o segundo parâmetro, num2, vai valer 3. A variável total recebe 5 mais 3, que é igual a 8. Esse comando return serve para definir qual o valor de saída da função. A grande vantagem das funções é que eu posso usar esse mesmo código que somou 5 mais 3 e usá-lo para somar outros números. Somar 30 mais 20, por exemplo. Agora que entendemos como definir e usar uma função no PHP, vamos fazer juntos algumas tarefas. Na primeira tarefa, eu tenho que criar uma função que recebe um valor como parâmetro e me retorna o triplo deste valor. Se eu passar 3, por exemplo, a função deve me retornar 9. Primeiro escrevo function. O nome da função, triplicar. Essa função recebe o parâmetro número. Abro o bloco da função com chaves. Uso o comando return, que serve para eu definir o valor de saída da função. O que essa função vai fazer? Vai retornar o parâmetro vezes 3, já que eu quero triplicar. Ponto e vírgula e nossa função está pronta. Simples, não? Agora, para usar a função, basta mostrar o valor na tela com o comando echo. Depois, triplicar, que é o nome da função que eu criei. Como parâmetro, eu vou usar o comando get, que pega o parâmetro através da URL no browser. Get número e ponto e vírgula, para terminar a instrução. Agora vamos ver o resultado no browser. Para isso eu tenho que mudar minha URL e colocar o parâmetro número, que vai alimentar o comando get número. Se eu digito 3, me retorna 9. Se digito 5, me retorna 15. E se digito 10, me retorna 30. Perfeito, minha função triplicar está funcionando corretamente.
Antes de ir para a próxima tarefa, vou falar um pouco sobre organização de código. Não sei se percebeu, mas eu organizo o código usando espaços, tabulações e quebras de linha. Essa organização visual do código recebe o nome de indentação. Apesar de o interpretador do PHP não exigir esse tipo de organização, ela ajuda muito para nós programadores lermos o código, ou seja, melhora a legibilidade do código. Segue mais ou menos aquela lógica de dividir textos em parágrafos e colocar um espaço no início do parágrafo. Veja esse texto sem nenhum espaço. Dá até para ler, mas é mais cansativo em comparação ao texto organizado. O mesmo acontece com código. Veja esse código sem nenhuma organização. O interpretador até entende o código, mas é mais complicado para a gente entender. Melhora muito usando indentação. Agora vou comentar essa chamada da função e ir para a próxima tarefa. Veja que não preciso comentar o código da função, porque ela só é executada se eu fizer a chamada.